E aí, tudo bem? Aqui é o Igor Pinheiro do Inova Civil e hoje vamos ter mais um bate-papo BIM com David Pinto, o grande BIM Manager implementador BIM que nós temos aqui no Brasil, alavancando a tecnologia das nossas construções. Então, David, é um prazer muito grande ter você aqui. Eu queria que você se apresentasse para quem não lhe conhece, para saber um pouco de como é seu background na tecnologia BIM. Bem, meu nome é David, eu tenho uma empresa de consultoria de implementação do conceito BIM em escritórios de arquitetura, em escritórios de projetos de engenharia, em incorporadoras, em construtoras, principalmente incorporadoras, e empresas que efetivamente contratam. Também a gente trabalha com governo em várias instâncias. Temos já uma jornada nesse campo de implementar tecnologia de ponta para a arquitetura e engenharia nas suas mais variadas posições e variedades. Perfeito, David. E eu queria iniciar aqui dizendo que, agradecendo o grande conteúdo que você está postando lá no YouTube do canal David Pinto Consultoria. É um conteúdo sobre implementação que eu acho que vai abrir muito a cabeça dos engenheiros civis, dos empresários que querem saber mais sobre como funciona a implementação BIM. E eu acho que a gente pode fazer aqui uma sessão de spoilers. Eu estou aqui com um pouco da ementa, vamos dizer assim, dos vídeos que você vai postar lá. E eu quero ir comentando ponto a ponto para a gente poder fazer um geralzão. E quem quiser se aprofundar, chega lá no teu canal e vê um vídeo específico para cada tema. Você topa? Topo. Deixa eu explicar o que é essa série que nós elaboramos aqui, tá certo? Nós somos uma empresa relativamente pequena, nós somos 32 profissionais, são 15 engenheiros, 8 arquitetos, e o nosso trabalho é um trabalho de pesquisa. Então, nós sempre estamos pesquisando o que todo mundo está falando, seja nas publicações, seja na área acadêmica, com as teses de mestrado, graduação, doutorado, pós-graduações, estamos sempre atentos. O que o governo está fazendo, o que as instituições de classes estão trabalhando aí. E há 5 anos atrás, eu acho 5 ou 6 anos atrás, nós fizemos uma série falando sobre o que é o processo BIM e como implementar. E nós percebemos que aquilo ajudou muitos profissionais. E aqui, internamente, resolvemos refazer essa série de vídeos com o título BIM é para todos. E realmente é para todos, desde o cara que está ali na universidade, o recém-formado, até aquela incorporadora que faz, sei lá, 30 prédios por ano. Entende? Então, de ponta a ponta, a área governamental, a área privada, nós decidimos ampliar o escopo do que é o conceito BIM, que nós fizemos, como gravamos lá no nosso canal. O canal, posso falar o canal aqui? Pode, né? Claro, claro. Vai ter um link na descrição também. O link na descrição. Muito bem. O canal chama David BIM e eu trato desse tema. Então, lá nós vamos destrinchar em mais de 60 vídeos ao longo desse mês de julho e agosto, um pouco entrando, julho, agosto, setembro, na verdade, e todos os dias vai ter vídeo novo falando sobre isso, tá certo? Então, essa é uma campanha tratando do assunto BIM, como implementar, quais são as dificuldades, quais são as etapas. E aí, nessa parceria aqui com o Inova Civil, que é um parceiro de muitos anos, tá certo? Que eu super aconselho, super confio, eu resolvi fazer uma espécie de sessão de spoilers aqui, dando algumas pinceladas, né? Algumas pérolas do que nós vamos destrinchar lá no vídeo, lá no meu canal. E, David, eu queria começar perguntando, que é até um tema de um vídeo, especificando por que o mercado está exigindo tanto o BIM no cenário em que a gente vive hoje. Porque o que eu queria até perguntar para ti, para entender melhor, a gente vem de uma recessão absurda por conta da pandemia, a economia está tentando aqui sair para realizar mais construções, e existe, por outro lado, o pessoal falando, poxa, o mercado, nesse momento, ele vai decidir apostar no arroz com feijão, na tecnologia que ele já sabe fazer, ou ele vai apostar exigindo uma tecnologia de mais alto nível? Eu queria entender
por que o mercado exige e se ele está exigindo nesse momento. Vou te dar um exemplo. Digamos que você vá num shopping e você olha um terno. Puxa, esse terno aqui é bacana e tudo mais, e ele custa R$2.000. E aí você vai num outro shopping e vê um outro terno com um tecido muito melhor, num corte muito melhor, de um fabricante de ternos muito mais renomado, mas tecnicamente o produto é melhor e ele custa o mesmo valor do anterior. A indústria da construção civil, ela quer migrar para o BIM simplesmente porque o produto é melhor. E em muitos casos é o mesmo valor. Não deveria ser o mesmo valor porque não é o mesmo produto. Certo? Concordamos com isso? Eu tenho um terno de 2.000 aqui, eu tenho um terno melhor de 2.000 também. Mas não é o mesmo produto. Assim é no mundo do conceito BIM. São projetos de arquitetura e engenharia, são compatibilizações, são modelagens, são levantamentos que, tecnicamente, são os mesmos produtos, mas, na prática, no arquivo, no dado, não é o mesmo produto. É um produto muito superior. E muitas empresas que já entenderam isso há alguns anos atrás, eles estão hoje optando por cobrar o mesmo preço que o mercado oferta, só que entregando um produto melhor. Então, você não pensa duas vezes, tá certo? Você, poxa, mas esse terno aqui é o mesmo preço do outro, e é melhor, o tecido é melhor, vai durar mais, ele tem um brilho, ele tem um corte diferenciado. Você não vai pensar duas vezes. Se o valor é o mesmo, ou muito similar, muito próximo um do outro, você vai optar pelo que é melhor. A indústria da construção civil, principalmente os órgãos que são contratantes, querem um produto melhor. E, por isso, estão exigindo o conceito BIM. Agora, qual é o problema, meu querido Igor, desse processo de virada de chave do mundo 2D para o mundo 3D? Não há profissionais suficientes qualificados no mercado para entregar um bom produto BIM, tá certo? Vou até pedir que vocês comentem aqui se a sua empresa é, irmão, divulgue. Diga aqui nesse canal aqui do Igor, do Inova Civil, se a sua empresa está apta para isso, porque o mercado precisa de profissionais que estejam aptos para essa nova fase. E, David, entrando em um tópico muito importante também em relação aos benefícios do BIM na nossa situação atual. Porque muitas vezes a gente vai para palestras, para conteúdos, para falar de BIM, e existe, quero ver se você concorda comigo, às vezes um pessoal muito fora da caixa para a realidade. Quando a gente vai falar de BIM para um recém-formado, ele não vai projetar em BIM um estádio. E às vezes a gente mostra um estádio, mostra umas coisas muito megalomaníacas, e o estudante, o recém-formado, ele pode se distanciar. Então, eu queria entender quais são os benefícios reais da vida real daquela pequena construtora, daquele profissional que está iniciando agora no mercado, ou então aquela construtora que já está fazendo um prédio ou outro. BIM para pequenas obras e pequenos projetos. Quais são os benefícios para esse tipo de público? Olha, isso também a gente fala na nossa série lá sobre os benefícios do BIM, tá bom? Tanto para o grande quanto para o pequeno, tanto para aquele que é grande, mas quer começar pequeno, tá bom? Existem elementos clássicos que são vantagens absurdas. A primeira delas é a velocidade na elaboração dos projetos. É incrivelmente mais rápido como você faz um projeto, se considerarmos o método convencional, o bom e velho AutoCAD. O Revit é muito mais rápido que ele. Tá bom? Então, fazendo o mesmo projeto, dá para você ganhar mais produtividade ali. Exatamente. Você ganha produtividade só na velocidade, tá certo? Vamos a uma outra vantagem vinculada que valida a questão da velocidade, tá certo? É a integração entre as diversas vistas. Então, por exemplo, você fez uma alteração em planta baixa, o corte se atualiza automaticamente. Você fez uma mudança em planta baixa, a elevação e o corte modifica automaticamente. Você fez uma modificação no corte,
a planta baixa, o 3D, a elevação e a tabela se atualiza automaticamente. Isso gera uma outra vantagem, qualidade no processo de projeto. Essa vantagem é tanto para o pequeno projeto, o cara está fazendo uma casa, o arquiteto, o engenheiro está fazendo uma casa de 50 metros quadrados, 100 metros quadrados, até para um prédio de 60 mil metros quadrados. Então, essa interligação entre as diversas vistas e as tabelas, tá certo? A prancha de impressão também, está tudo vinculado, isso dá celeridade e qualidade ao projeto. Isso aí, irmãozinho, não tem preço. Você aumenta a produtividade da tua equipe. A tua equipe de 1, 2, você está considerando um profissional pequeno, né? Tem um profissional que tem 12 estagiários. Vamos imaginar essa seguinte cena, tá? Com esses mesmos 3 profissionais irão produzir, depois de bem treinados, obviamente, sei lá, 2, 3 meses de treinamento, eles vão produzir, no mínimo, o dobro do que eles produziam antes na versão DWG. Ah, David, mas o meu cliente não trabalha com DWG. Existe essa situação. O Revit exporta para DWG com uma facilidade tremenda. 3 botõezinhos. Pam, 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 pronto. Exportou para DWG, entrega em DWG. Existem aí essas vantagens de uma nova tecnologia. E, David, você falou aí que David, o meu cliente, o meu fornecedor, alguma pessoa que exige essa conexão não trabalha com o Revit, por exemplo, ele só trabalha com o DWG. E esse é um dos problemas vistos que muita gente não sabe, que é possível fazer essa integração mesmo se as outras pessoas não trabalharem BIM. E eu queria entender quais são as desvantagens de aplicar o BIM. Quais são os vilões que existem na aplicação de BIM, no sentido de o que a gente está discutindo aqui é muito quando o processo de BIM está redondo. Só que existe a curva de aprendizado. O que o profissional, a empresa que deseja implementar BIM, quais vão ser essas dificuldades, essas desvantagens que eles vão ter para conseguir chegar no BIM raiz, operando da melhor forma. Veja bem, existem vilões e existem desvantagens. Isso é fato. Tá legal? E aí, conforme eu for explicando, vocês vão entender, tá certo? Bom, eu vou falar alguns vilões e algumas desvantagens, tá certo? Primeiro vilão. O BIM requer, Igor, e todo mundo que está nos ouvindo, requer um entendimento de como se constrói as coisas. Tá bom? Muitos profissionais, infelizmente, os que estão iniciando, não conhecem muito bem o processo de obra. O BIM exige isso. Para você fazer BIM, existe o projeto feito em Revit, que é um outro cenário, uma outra situação, e existe o BIM. Tá legal? Então, vilão número 1, a inexperiência do entendimento, ou então o conhecimento não muito aprofundado de como as coisas ficam em pé, de como as coisas são construídas na obra. Esse pode ser um vilão. Então, se você não quer entrar não quer entrar nessa lista aí de profissionais que podem se tornar vilões do processo, entenda um pouco melhor como funciona a obra. Tá certo? Bem, vamos lá. Uma desvantagem, entre aspas, né? Muitas aspas, na verdade, tá certo? Você precisa de um computador melhor. Aquele notebook, aquele desktop que você tem, que roda o AutoCAD perfeitamente bem, pode não servir para o universo 3D do Revit. Ele exige uma máquina mais atualizada. Então, por isso é que está entre aspas. Porque pode ser um vilão, mas você sabe que a tecnologia vai evoluindo e, obviamente, vai exigindo melhores computadores. David, que computador seria um computador bom? Pensa num Dell, que você vai investir uns R$6.000, mais ou menos. Esse é um computador que vai te atender para praticamente qualquer tipologia de projeto em Revit. Então, nem todos têm um computador que custa R$6.000. Então, isso pode se tornar uma dificuldade, uma desvantagem. Outra desvantagem e também uma pseudo-desvantagem é que a curva de aprendizagem, tá bom? Não estou falando de trabalhar em Revit, eu estou falando de
de entrar no conceito BIM, que é algo mais avançado do que a ferramenta. Revit é só a ferramenta. Tá legal? Que você pode utilizar para fazer os seus projetos, independente de ser BIM ou não. Tá bom? Há estudiosos que defendem que mesmo que o cara trabalhe com uma ferramenta Revit sem estar dentro de um conceito de BIM, ainda assim ele está fazendo um BIM, ok? Eu não defendo isso. A ferramenta, ela é independente do conceito, tá bom? Então, David, só para contextualizar essa ideia, porque é algo que chega recorrente no novo civil. Igor, estou fazendo em Revit, significa que eu estou realizando meus projetos em BIM. O profissional, ele olha assim, está fazendo o projeto dele em Revit, ele está realizando a construção virtual daquele projeto dele. O que teria o global para ele considerar que aquilo é BIM ou não? Ele está fazendo o projeto dele em Revit, ele está gerando as plantas automáticas, ele está realizando as alterações, ele vai realizar uma integração. O que faz ele considerar que aquilo é só Revit ou que ele está, de fato, como você fala, um conceito que você criou, o BIM raiz? Para se tornar BIM raiz, entre muitas outras características, tá? São várias, tá certo? Uma delas é a ligação com o orçamento, tá certo? Então, ele fez uma modelagem com base no processo de orçamentação do orçamentista, não dele, do profissional que fará o orçamento. Tá? Então, por exemplo, metragem quadrada de rodapé, por exemplo. Tá certo? É metragem quadrada ou é metro linear que ele precisa? Orçamentista, como é que você faz aí o rodapé? Metro quadrado ou metro linear? Em algumas construtoras é metro quadrado, em outras é metro linear. A modelagem precisa ter essa conversa com o profissional de orçamento, por exemplo. Mas ela também, para ser BIM raiz, ela tem que conversar com o profissional que vai executar e com o profissional que vai planejar e com o profissional da sustentabilidade e com o profissional que vai fazer a gestão predial depois da entrega. E tem que conversar com o profissional que vai fazer os renders para fazer material de vendas. Então, um projeto BIM raiz, ele conversa com todos, com todos os envolvidos naquela edificação. Desde o cidadão da área comercial, do pessoal lá como é que chama? Os corretores, a equipe de vendas dos imóveis, né? Imaginando um prédio, tá certo? Ou mesmo o cliente, tá? Então, essa conversa multidisciplinar, multidepartamental, multifases, isso é o BIM raiz, tá bom? Mas ele pode estar trabalhando num projeto menor, no qual ele só quer fazer a arquitetura dele, ele só quer fazer o hidrossanitário dele. Ainda assim será BIM. Não é o BIM raiz, na minha definição, mas na boa, eu não sou o papa do BIM para definir as coisas, tá certo? Tem muitos outros especialistas como eu, aí pelo Brasil, pelo mundo, dizendo que basta trabalhar numa ferramenta e você já está trabalhando dentro do conceito BIM. Existem controvérsias e eu acho até uma discussão muito saudável, tá legal? Mas esses aí são algumas desvantagens e alguns vilões do BIM. Perfeito. E, David, em relação a custo de implantação, que eu acredito que vai ser um vídeo lá da série que vai fazer muito sucesso, custo de implementação, porque o pessoal tem muita essa dúvida. Qual é a diferença de uma implantação, de uma implementação e quais são os custos inerentes nela? Olha, é uma pergunta complexa demais, tá certo? Mas eu vou tentar simplificar. Implantação e implementação é a mesma coisa, tá? Vamos deixar claro isso, tá certo? Não há nenhuma diferença, tá? E tem outros nomes ainda. É porque eu já vi estudiosos falarem que a implantação você coloca, implementação você faz acontecer, tem esses conceitos, né? Semântica, sei lá. Você pode chamar do que você quiser, não importa. O que uma empresa quer, no fato, eu deixo. O cara fala do jeito que ele quiser, tá tudo bem. Fala o que quiser, né? Fala o que quiser. Mas eu preciso entender efetivamente quais são as dores dele, tá certo? Onde ele quer melhorar, onde ele quer aumentar o potencial, tá certo? Normalmente, ele percebeu que com essa ferramenta e com esse processo, ele vai rentabilizar melhor os seus projetos.
ele vai ter um projeto mais lucrativo, e no fundo é o que todo mundo quer, e é para isso que a ferramenta e o conceito foram feitos. Tá bom? Quanto custa? Hoje nós temos o nosso menor custo, um programa chamado Meu Primeiro BIM, que nós vamos destrinchar muito lá nessa série no YouTube que eu estou fazendo lá no meu canal, David BIM. Por favor, assina lá e se inscreve, etc. Tá bom? O processo do Meu Primeiro BIM, se eu não me engano, pode ocorrer alguns ajustes aí, isso pode variar dependendo de quando você está vendo esse vídeo, mas ele custa 6 parcelas de R$ 1.500. Igor, normalmente o valor de um estagiário por 6 meses varia. São Paulo é uma coisa, Rio de Janeiro é outra coisa, João Pessoa é outra coisa, Manaus é outra coisa. Ok, tá bom? Mas nós temos aí uma base. Começa por ali, é o nosso menor serviço de implementação BIM. Mas eu já fiz implementação BIM na casa de 1.200.000. Porque são muitas variáveis, são muitos processos, são muitos departamentos envolvidos, com muitos projetos acontecendo simultaneamente. Então, entre 6 parcelas de 1.500 e 1.200.000, tem todo esse universo. Área governamental, por exemplo, eu tenho um contrato de 720 mil, mas também eu tenho um contrato de 19 mil, que é a área do diagnóstico, 23, se eu não me engano. 23 mil, que é um diagnóstico para a implementação do conceito BIM. E aí, existem muitas e muitas variáveis que vão dizer quanto vai custar essa virada de chave. Há muitas empresas que não contratam um consultor. É uma opção também. Se você tem um BIM Manager bem preparado, se você tem um profissional que fez uma pós-graduação e o cara tirou nota 10 em tudo, ele entendeu como funciona o processo inteiro, e aí não é necessário. Alguns estão implementando o conceito BIM apenas contratando um bom profissional. E eu, irmão, olha, eu apoio isso. Eu super apoio isso. Tá certo? Para iniciar o processo. A experiência diz que, ao longo do tempo, efetivamente, você vai precisar, caso você tenha projetos de um volume maior, envolvendo todas as disciplinas, aí, obviamente, eu vou aconselhar você a ter uma consultoria. Perfeito, Deide. E isso que você trouxe, eu vou avaliar, a gente vai ver como é o que vai fazer, é muito em cima da palavra diagnóstico. E como é que funciona? Você falou que tem um serviço de diagnóstico. O que é exatamente esse serviço de diagnóstico dentro da implementação BIM? E quais são os objetivos do diagnóstico? Muito boa pergunta. Valeu, Igor. Vale ressaltar, eu posso falar o nome do meu site também? Eu acho que posso, né? David, você pode falar o que você quiser. David Pinto, consultoria.com.br é o meu site. Lá eu explico exatamente isso que o Igor está perguntando aqui. Vamos lá. Diagnóstico é um serviço que eu sempre faço antes da implementação em si. O diagnóstico, gente, é fundamental. Você não chega no hospital e diz assim, olha, eu quero fazer uma cirurgia de pedra no rim. Não existe isso. Você faz vários exames, várias entrevistas, né, várias consultas com o seu médico e, na maioria das vezes, com mais de um médico. Tá legal? Eu participei, por exemplo, numa situação como essa, eu falei com vários médicos até chegar à cirurgia. Tá bom? Vários exames, vai no laboratório. O diagnóstico BIM funciona muito parecido com isso, tá bom? É feito, Igor, existem vários processos, várias etapas, tá? Existem etapas de reunião, etapas de preencher formulários, etapa de analisar projetos, etapa de uma palestra imensa, que eu adoro fazer essa palestra, Igor, que junta todo mundo, tá certo? É uma palestra, assim, demorada, 2 horas, tá? Mas não é só eu falando, as pessoas vão perguntando, que eu chamo de palestra de nivelamento. Nessa palestra, a gente mostra o mundo real do que é BIM. E eu não mostro coisas feitas pelo americano, feitas pelo inglês, feitas pelo alemão. Não, o estádio, as coisas, né? É um estádio. Ok, existem empresas no Brasil que fazem estádio, mas eu quero mostrar porque o estádio ele é um estigma, uma representação. Quando eu fui para uma palestra em BIM, eu lembro demais, na faculdade, estava lá o pessoal divulgando BIM, o cara colocou uma simulação 4D de um estádio. E eu achei super legal. Sendo que a pessoa que estava do meu lado
falou assim baixinho, o que que eu vou fazer com estádio? Então, a nossa empresa trabalha com clientes reais, brasileiros, empresas reais, tá certo? E projetos reais, tá certo? Por exemplo, agências bancárias. Todo mundo vai, continua indo, ou passa na frente de uma agência bancária todos os dias. E esses são nossos clientes, por exemplo, tá certo? Prédios residenciais, prédios comerciais são as tipologias de nossos clientes, tá bom? Existem coisas mais avançadas. Por exemplo, nós temos um cliente que faz projetos de fazendas de placas fotovoltaicas, né? Fazendas solares, Sim. tá bom? E então é algo mais específico, tá legal? E existem outras tipologias também, tá bom? Mas assim, eu até me perdi. Qual era a pergunta mesmo? Fugiu aqui. Era sobre o diagnóstico. Ah, sim, o diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele tem como objetivo dizer à sua empresa, para você, empresário, você que tem uma pequena ou uma grande empresa, qual é o melhor caminho a ser trilhado. Quais softwares você vai comprar, quando você vai comprar, quais equipamentos você vai comprar, quais os treinamentos que a sua equipe vai precisar receber, quando esses eventos irão acontecer, tá certo? E mostrando e explicando o porquê disso e não o porquê daquilo. Tudo isso com base numa grande pesquisa de entender o que você quer para o seu negócio. Porque sem você definir os seus objetivos, eu não sei para que lado eu vou caminhar com a minha pesquisa, tá bom? Mas a ideia é fazer um raio-x da sua empresa e dizer assim, olha, você empresa vai ganhar maior produtividade, vai lucrar melhor se você fizer isso, isso e isso. Com esses e esses objetivos, nesses valores, tem uma planilha de custos ali envolvida, e também envolvendo o tempo, né? O tempo que isso irá acontecer. Perfeito. David, uma área aqui que eu estava conferindo na ementa dos vídeos que vão estar lá no canal David Bean, e você até citou, mas eu acredito que no imaginário de muita gente que está assistindo nem passou pela cabeça, Sim. que é em relação ao BIM para governos. Porque a gente vem falando, quando a gente está falando aqui, a gente pensa no setor privado. A gente pensa na empresa, no empresário, realizar uma contratação de implementação, contratar um fulano de tal para implementar, a gente pensa ali no empresário na direção privada tradicional. Mas o BIM em um governo, como é que funciona e como é que está o nosso país atualmente nesse nível de maturidade? Porque a gente vem acompanhando diversas leis e funcionamentos de estratégia, BIM-BR e tal. Como é que está tudo isso e como você está acompanhando o BIM para governo? Olha, deixa eu contar algumas historinhas aí. O governo está avançando em largas passadas para dentro do conceito BIM, tá certo? Igor, eu tenho sido procurado por empresas de Manaus e de empresas de Florianópolis, por exemplo. Entendeu? Então, de norte a sul, eu tenho tido aqui chamadas, tem gente de Fortaleza, tem gente de Aracaju, do interior ali do Sergipe, muitas empresas aqui em São Paulo, tá? Aliás, órgãos governamentais. Então, por exemplo, Secretaria de Saúde, tá bom? Secretaria de Infraestrutura. Então, o governo, ele tem uma característica que todos nós sabemos, o dinheiro não é dele, é dele, daquele departamento, mas os profissionais envolvidos ali não saem do bolso dele, sai do bolso da instituição. Então, a instituição quer também utilizar o recurso para qualificar melhor os seus profissionais. E ele quer melhores projetos, ele quer que, vamos fazer uma escola. Entender como aquele recurso pode ser melhor aplicado num projeto mais bem elaborado, mais lucrativo, com menos aditivos. Isso vale para a escola, isso vale para áreas administrativas, isso vale para um fórum, isso vale para uma unidade de saúde. Então, o governo, eu entendo que há uma sinergia, eles entenderam que o BIM é aplicado muito para eles. Independente da lei obrigar alguns ministérios, tá? Já são obrigatórios, como a área das Forças Armadas, por exemplo, já é obrigatório, Igor. Beleza? Então, eles só podem trabalhar dentro do conceito BIM. A Secretaria de Aviação Civil, nenhum aeroporto no país hoje pode ser licitado, contratado,
se não for os projetos dentro do conceito BIM. Todas as disciplinas. Simplesmente porque é melhor. E eu sempre vou aplaudir esse profissional da área pública, da área governamental, que pensa assim, vou botar o BIM aqui, na minha secretaria. Na minha governança, eu vou colocar o BIM. Ele está sendo um mega de um visionário. Provavelmente hoje, né, considerando o período da gravação desse vídeo, ele está sendo um visionário, porque realmente ele está gerando um resultado melhor para a utilização daquele recurso. E eu sempre vou aplaudir as iniciativas governamentais aí, atuando de forma decisiva. Isso de ponta a ponta do Brasil. Tem que ter mais, tem que ter mais. O mercado precisa disso. E aí, Igor, tem mais uma parada. O governo se movimentando, o governo não faz projeto na maioria das vezes. Ele faz o estudo. Quem é que vai fazer o projeto quando a licitação sair, irmãozinho? Projetista é você? Prepare-se. O mercado vai entrar, o governo vai entrar com força. Você precisa estar preparado para isso. Perfeito. Já era para estar preparado, né? Porque o governo já está licitando. Tá bom? E, David, eu acho que a gente deu uma boa quantidade de spoilers aqui nesse papo. E se você está assistindo esse vídeo e quer se aprofundar mais nesses temas, entra lá no canal do David BIM. Esse conteúdo é um conteúdo que eu falo assim, mas muita gente vai ficar falando, não, isso é papo. Eu sempre falei, David, esse conteúdo é muito importante. Aí, não, rapaz, por que eu vou divulgar esse conteúdo? David, é importante, divulga, porque esse conteúdo faz a diferença. Ele, Igor, mas tem muito segredo lá, tem muita coisa. E aí o David está abrindo a caixa preta de anos de experiências na área de BIM e está disponível gratuitamente no canal dele. Então faz o seguinte, entra lá, o link está na descrição. Quero agradecer aqui o David o papo. Vamos marcar outros aí para a gente poder ir trazendo mais spoilers dessa série, que está incrível aqui. Eu estou vendo todo o sentido aqui, desde como fazer projetos mais rápidos, mais baratos, treinamentos, fases da implementação, plano de ação, normatização, BIM mandate, template, família, projeto piloto. Eu acho que no próximo episódio a gente pode dar esses spoilers, falar mais sobre isso. Vamos conversar. E agradecer, David, e pedir para você dar o recado final aí para o pessoal que está assistindo, para o engenheiro civil, para o arquiteto, para o universitário, que já se decidiu, vai entrar no BIM e quer escutar aí de você alguma palavra de finalização. Não, acompanhem lá a série, tá certo? A série tem um pouco mais de 60 vídeos. Em qualquer um dos vídeos você pode colocar as suas dúvidas, mas antes de perguntar, por favor, dê uma olhada no roteiro, que está na descrição dos vídeos lá, porque você pode... eu vou perguntar, mas aí você olha lá e ainda vai falar sobre isso, tá certo? A minha equipe enxugou esse material e realmente nós só estamos trazendo o filé, só as pérolas. Porque nós não podemos fazer um vídeo muito longo, né, Igor? Sabemos como funciona o YouTube, né, esses vídeos e tal. Então, a gente enxugou para ser a essência do negócio, tá bom? E é isso que nós colocamos lá no nosso canal. Estou mostrando aqui, é muito legal. Sim. São os textos. Nós fizemos uma produção aí. Uma produção muito bacana, muito bem editado, muito bom para todo mundo aprender. Então, show de bola. É isso aí. 10, David Pinto, 10. Você entrando nesse mundão digital aí. Obrigado pelo convite, Igor. Obrigado pelo convite aí, equipe da Inova Civil. Tá certo? Conte comigo, tamo junto. Um abraço. Um abraço, valeu, irmão.